Vocês já pararam para pensar que uma pessoa sobrevive com um só rim? Se uma pessoa sobrevive com um só rim, imagina que tem duas pessoas em situação de risco de vida e que elas precisam de um doador de rim para continuar sobrevivendo. Será que isso justifica a morte de uma pessoa que tem dois rins para salvar as outras duas pessoas? A resposta para essa pergunta eu só vou dar no final de tudo. Essa questão é só uma palhinha do que a gente vai abordar na aula de hoje, que vai ser sobre bioética. Primeira coisa importante sobre bioética é entender esse termo, que pode ser separado em bio, que significa vida, e ética, que significa o que é relativo ao caráter, aos costumes e aos hábitos. Para montar essa aula, me concentrei em duas obras, e a primeira delas se chama Bioética para Cientistas. A segunda obra que eu vou utilizar é essa aqui, que tem sido muito útil para mim ultimamente, do Peter Singer, como eu vi uma galera pronunciando, eu também vi outras pessoas pronunciando Singer. Eu particularmente prefiro Singer, porque aí fica parecendo que é Pedro o Cantor em português. Essa aqui a gente vai usar para ver uma análise de um caso bioético no final da aula. Análise etimológica da palavra bioética feita, obras de referência citadas. Então agora vamos pensar um pouquinho sobre isso tudo. O termo bioética foi usado pela primeira vez lá pelos anos 70, quando o rápido avanço da ciência e da tecnologia começou a colocar uma série de questões incessantes que precisavam de novas respostas. Essa ciência e essa tecnologia se desenvolvem tão rápido que até hoje existe uma discussão sobre a abrangência das questões e dos estudos bioéticos. Toda essa abrangência vai fazer com que se forme um grande debate multidisciplinar ao redor das questões bioéticas, que vai envolver a medicina, a biologia, a biotecnologia, a sociologia, a psicologia, o direito e a filosofia. Por que tantas áreas assim? Primeiro, porque tem que ser um debate fundamentado na compreensão científica, não só pelos próprios cientistas, mas por toda a sociedade. Só assim a gente vai poder levar em conta a segurança e os riscos dessas questões. Segundo, é muito importante utilizar o modo de pensar da galera da filosofia para se voltar para esses problemas científicos, analisar esses problemas científicos e achar respostas para eles. As outras áreas têm que dar conta de pensar qual vai ser a reação pública frente ao desenvolvimento científico e, além disso, os impactos pessoais e legislativos desse desenvolvimento. Nesse debate vão surgir algumas questões centrais que vão ser guias para a discussão. 1. Como usar os desenvolvimentos científicos? 2. Quando as atitudes dos cientistas e das cientistas são certas ou erradas? E 3. Como funciona a balança entre benefícios e danos dentro do desenvolvimento científico? Sobre quais situações que esses questionamentos podem recair? São situações que podem ser chamadas de situações limite. O termo limite tem relação com o entendimento sobre o que é a vida e questões complicadas da nossa vida, como o início dela, o fim dela e a redefinição do nosso entendimento sobre o que é a vida como um todo. E existem alguns questionamentos que podem representar essa preocupação com as situações limite. São eles: o que constitui uma vida humana? Quando a vida humana começa? O que é determinante para tornar uma vida protegida legalmente? E a vida animal? Justifica-se que a gente faça qualquer coisa para aumentar a produção desses animais para o nosso consumo? Aqui um parênteses interessante. Eu falei anteriormente que ainda existe muita discussão sobre o que é bioética, certo? E algumas pessoas em manuais dizem que a bioética não envolve a ética animal. Mas a linha que eu estou escolhendo para abordar vai tratar sobre os animais sim. Por quê? Primeiro, os animais são passíveis de sentir prazer ou dor. E se sentem prazer ou dor, significa que sofrem. Ah, mas um caso extremo. Imagina que cria uma raça de porco que não sente prazer, não sente dor, não sente nada. Catatônico. Isso justificaria que a gente fizesse qualquer coisa com os animais? Aí vem outra linha de pensamento, que pensa se os animais podem ser encarados como meios para a vida humana ou se as espécies têm uma finalidade em si mesmas. Colocadas mais todas essas questões, agora eu vou fazer uma lista para você dos temas que encontrei em todas essas minhas pesquisas que a galera estava refletindo ou debatendo sobre. 1. Meio ambiente. 2. Vida animal. 3.
A agricultura e as tecnologias voltadas para a alimentação. 4. O uso de novas tecnologias reprodutivas, como a fertilização in vitro, por exemplo. 5. Genética. 6. Clonagem. 7. Eutanásia. Eu acho interessante que esses temas são tão latentes, mas tão latentes nas nossas vidas, que eles são muito encontrados nas obras de ficção, em filmes, em séries, em livros. Então também dá para explorar bastante esse tema dando uma olhada na ficção. Embora a ficção muitas vezes coloque uma dose de imaginação, que no fim das contas é legal também, né? Espero que agora você já esteja contextualizado ou contextualizada sobre o que a gente está falando aqui. Então agora já é a hora que dá para mostrar para você algumas das ferramentas que a galera se mune na hora de ir para o debate. Um dos sistemas interpretativos muito importantes para o debate bioético é o sistema das crenças religiosas, que apoiadas nos seus textos sagrados vão emitir os valores do que é certo e do que é errado. Existem casos que são muito simples de resolver dentro dessa chave interpretativa. Por exemplo, não mate, não roube. Isso não é uma questão para muitas das interpretações religiosas. Mas e agora com a biotecnologia, que é uma coisa nova? A biotecnologia provavelmente não está em nenhum desses textos sagrados. Então, o texto presente ali vai ter que ser usado como base para dar mais um passo interpretativo que não literal. Essas interpretações têm que ser levadas em conta na hora de debater, porque elas fazem parte de muitas culturas e muitas formações sociais. Sendo assim, são as formas de pensar de muitas pessoas. Mas nada é tão simples, não é mesmo? Porque até mesmo as religiões divergem sobre respostas para os problemas, porque existe um pluralismo religioso por aí, e cada religião vai elaborar sua própria visão. Além disso, também existem as pessoas que não colocam como centrais os ensinamentos religiosos para fazer as análises éticas. Isso vai levar a gente a pensar em mais duas ferramentas. Primeira, uma análise de consequências que vai visar o prazer e a felicidade. Ou seja, cada situação particular vai ser analisada dentro de um contexto para ver se no fim das contas ela resulta em felicidade. Segunda, tentar encontrar valores que são invioláveis em qualquer ocasião. E esses valores vão ser considerados invioláveis a partir de uma discussão que vai visar chegar num ponto consensual. Ou seja, muita gente para decidir o que é um valor inviolável. É com base nisso tudo que existem muitos comitês bioéticos espalhados aí pelo mundo. É gente da medicina, é gente da ciência, é gente de todas aquelas áreas que eu citei, reunida para discutir todas as ideias que surgirem acerca dos temas abordados e tentar chegar a alguma conclusão do que aquele tema representa eticamente. Os comitês enfrentam um dilema muito grande, que é colocar numa balança até onde a ciência precisa de um freio, porque senão ela vai ultrapassar um limite que pode ser danoso para a gente, ou quanto que eu devo soltar a rédea da ciência, porque soltar a rédea da ciência vai significar que a gente vai chegar a novos lugares de descoberta. Isso tudo dá conta do que eu queria pensar junto com vocês. Então chega um momento que a gente vai olhar para o nosso querido Peter Singer. E se a gente olhar aqui dentro desse livro, a gente vai ver que tem uma seção inteiramente dedicada à bioética, que chama Bioética e Saúde Pública. E o artigo que eu escolhi para falar com vocês se chama O Genoma Humano e o Supermercado Genético. O artigo foi escrito em 2001, quando saiu um estudo com um esboço preliminar do genoma humano. E o Peter vai falar que o impacto dessa pesquisa foi tão grande que até mesmo o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Reino Unido fizeram um pronunciamento sobre essa descoberta. Embora esse tenha sido só um estudo preliminar, ele levantou a questão do que poderia ser quando a galera da ciência chegasse num ponto que descobrisse quais aspectos da natureza humana são controlados geneticamente e quais genes fazem isso e como fazem. Primeiramente, parece uma ideia sensacional, né? Parece uma ideia muito positiva. Porque imagina só, várias doenças poderiam ser evitadas. Sabendo que tem um aspecto genético que causa essa doença, é só agir nessa causa e pronto, sumiu a doença.
Mas tem um aspecto sombrio que pode surgir aí nessa história. E ele pega como referência os anúncios que ele encontrou num jornal procurando doadoras de óvulos que tivessem notas acima da média na faculdade e, além disso, tivessem mais que 1,77 m. O preço oferecido pelos óvulos dessa doadora era nada mais nada menos do que $50 mil. E isso levando em conta que a gente vive uma espécie de loteria genética. Nada garante que o filho ou a filha que nascesse do óvulo dessa mulher mantivesse as mesmas características dela. Então imagina só quanto que não pagariam para ter certeza que nasceria uma pessoa com porte atlético e inteligência acima da média. Por que é um lado sombrio? Porque imagina-se que assim que isso acontecesse, surgiria uma pressão para que isso fosse proibido. Porque isso lembra nada mais nada menos do que a eugenia. O que é eugenia? É a noção de que é possível fazer um aprimoramento da humanidade por meio de uma seleção genética. E peraí, será que você já não viu isso em algum lugar da história com consequências sombrias? E além de tudo, a gente ainda pode pensar se essa postura não resulta num reducionismo da nossa visão do que é a vida. Porque se uma pessoa não é inteligente e não tem porte atlético, isso não pode ser considerado uma vida digna? Nesse ponto entra um aspecto muito delicado, porque é muito importante para os pais e para as mães tentarem garantir um bom começo e um bom enfrentamento da vida para os filhos e filhas. Tanto é importante que as pessoas movem um monte de tempo, um monte de esforço e um monte de dinheiro para tentar fazer isso acontecer. E selecionar anteriormente, geneticamente, poderia deixar esse processo muito mais eficaz. Imagina isso num contexto norte-americano, de uma galera que historicamente não gosta da regulamentação governamental na vida. Ia fazer sucesso, né? E isso levaria a uma improvável proibição do Congresso da prática do supermercado genético. E essa visão eugenista ela é muito mais suave do que as que já surgiram anteriormente na história, porque para ela acontecer não vai ser necessária a prática de nenhum genocídio. Não vai ser necessário esterilizar ninguém que é considerado inapto à força. Então ela vai ser pura e simplesmente uma questão de consumidores frente a um mercado. Mas e aí? E quem não tiver dinheiro para o supermercado genético? O que vai ser dos filhos e das filhas que nascerem dessas pessoas que não vão ter poder aquisitivo para escolher geneticamente? Será que esse vai ser o momento histórico que vai morrer o mito da igualdade de oportunidade dos norte-americanos? Bom, pessoas, e assim terminou o artigo. Vocês devem ter visto que a gente levantou muitas questões aqui nessa aula, porque é muito importante, dentro desses temas que levantam debate, saber questionar no fim das contas. E eu também tentei fazer uma lista objetiva para que vocês conseguissem delimitar quais são as questões que estão sendo debatidas. Espero que tenha dado para você entender legal e se interessar um pouco por esse tema que eu acho super interessante. E é mesmo, né? Faltou a resposta para a questão dos rins. Essa questão já foi respondida da seguinte maneira: se fosse permitido o assassinato das pessoas com 2 rins para doar para aquelas que precisam de um rim para sobreviver, isso geraria um pânico social. E dentro desse pânico social, as pessoas viveriam inseguras, de modo que isso diminuiria a felicidade geral da sociedade. Portanto, não seria justificável matar uma pessoa para salvar vidas. Até mais!